Letícia é uma mulher jovem, independente e cheia de energia. Ela tem uma personalidade cativante e está sempre em busca de aventuras. Gustavo é um homem que passou por muitas dificuldades na vida e seus olhos refletem sua tristeza interior. Algo grave aconteceu e ele está lutando para superar a dor. Quando a vida deu um jeito de juntar essas duas pessoas, eles perceberam que tinham muito mais em comum do que esperavam. O que será que a vida reservou para eles? Ouça esta história cheia de surpresas tristes e felizes. Tenho certeza que você irá se emocionar. Agora, feche os olhos e imagine. Letícia é uma jovem jornalista de uma revista renomada. Ela é pequena e está sempre em forma, graças às suas visitas regulares à academia. Seus cabelos caem suavemente em seus ombros e seus olhos brilham com uma curiosidade inata. Letícia tem uma personalidade vibrante na maior parte do seu tempo, a música é a sua companheira. Ela sempre sonhou em ser uma jornalista famosa e está muito feliz por ter alcançado seu objetivo. Ela trabalha duro, muitas vezes ficando horas extras para garantir que cada palavra impressa na revista seja perfeita. Mas apesar do sucesso profissional, Letícia sente que algo está faltando em sua vida pessoal. Ela se sente solitária e quer encontrar alguém especial para compartilhar sua vida. Ela não tem tido muita sorte no amor, mas ainda tem esperança de encontrar alguém que a entenda e a ame do jeito que ela é. Letícia era uma mulher tímida e fechada, mas que escondia em seu coração um desejo ardente de encontrar o amor verdadeiro. Ela trabalhava duro e se dedicava com afinco e paixão ao seu trabalho, mas ao final do dia sempre voltava para casa sozinha, sentindo-se vazia e desolada. Por mais que tentasse, Letícia não conseguia se abrir para novas pessoas. Ela se sentia envergonhada de suas inseguranças e medos, e temia que ninguém pudesse realmente entender seu coração. Mesmo assim, ela sonhava com alguém que pudesse amá-la do jeito que era, alguém que pudesse preencher o vazio em seu peito. Letícia estava se sentindo entediada naquela noite. Ela havia acabado de terminar mais um dia de trabalho na revista e, após tomar um banho, decidiu sair para espairecer um pouco. Ela optou por ir a um bar próximo de casa, onde poderia tomar um drink e talvez conhecer alguém interessante. Enquanto bebia sua caipirinha sentada perto do balcão, Letícia notou um homem bonito, atlético sentado em uma mesa próxima. Ele parecia estar sozinho e Letícia o achou muito atraente. Ela não conseguia desviar o olhar dele. Gustavo estava de cabeça baixa na mesa, não dava para ver muito sobre ele, mas Letícia não tirou o olhar dele. Gustavo se levantou e então Letícia pôde ver no seu rosto uma expressão triste, seu olhar profundo, os olhos marejados d'água. Ver aquele homem bonito, atraente e triste não era o que ela esperava para aquela noite. Isso a deixou intrigada. Agora era uma mistura de sentimento entre olhar o bonitão e saber o que estava acontecendo. Letícia era uma jornalista, a curiosidade fazia parte da sua carreira. Letícia acompanhou Gustavo com os olhos até a porta do banheiro masculino e veio acompanhando quando Gustavo saiu do banheiro. Ele parou no balcão, quase ao lado da mesa e pediu uma cerveja. Nessa hora ela pode ouvir a sua voz. Uma voz rouca, chorosa, triste. Ao virar para voltar para sua mesa, Gustavo esbarrou em uma das cadeiras da mesa de Letícia, batendo na mesa e derramando um pouco da caipirinha que Letícia acabará de pedir. Gustavo pediu 1000 desculpas, pegou alguns guardanapos da mesa sem nem mesmo olhar para a pessoa que estava sentada na mesa e secou o que havia derramado. Letícia disse que não precisava, mas Gustavo foi direto, sem pausas. Quando foi pedir desculpas mais uma vez ele parou, travou os movimentos quando olhou nos olhos de Letícia. Ele se viu nos olhos dela.
Dizem que quando uma pessoa consegue se enxergar no fundo do olhar da outra pessoa, ela paralisa. Não por magia ou algo parecido, mas por algum chamado da vida. Gustavo pediu desculpas meio que gaguejando e, quando estava virando para sair, ouviu a voz de Letícia: "Você está bem? Você parece triste." Gustavo abaixou a cabeça e respondeu: "Coisas da vida, mas um dia vai passar, um dia tem que passar." "Quer sentar para conversar?" disse Letícia. "Às vezes conversar ajuda. Senta aqui, vamos conversar." "Não sei o que é, mas ficar triste sozinho não é legal." "Na verdade, ficar triste não é nada legal." "Vou pegar o meu copo, obrigado pelo convite." Gustavo sentou-se à mesa e conversaram por horas. Letícia soube por que Gustavo estava tão triste. Naquele dia estava fazendo uma semana que sua mãe havia morrido por causa de um assalto. Ela havia levado um tiro do assaltante no peito e morrido na hora. Ela sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo. Como era possível que alguém pudesse ser capaz de tirar a vida de outra pessoa? Ela olhou para Gustavo e viu a dor em seus olhos, a tristeza em sua expressão. Ele parecia tão vulnerável naquele momento, tão carente de amor e carinho. Letícia sentiu uma vontade imensa de abraçá-lo e confortá-lo, de dizer que tudo ficaria bem. Letícia chorou com Gustavo. Nunca tinha conhecido alguém que tivesse passado por isso. Era triste ver as lágrimas escorrendo dos olhos de Gustavo. Ela sentiu uma vontade imensa de abraçá-lo e confortá-lo, de dizer que tudo ficaria bem. E foi o que ela fez. Deixou a mão deslizar até encontrar a dele, entrelaçando os dedos com os dele e apertando suavemente. Gustavo olhou para ela e sorriu, agradecido pela presença dela ali, naquele momento difícil. Eles passaram mais um tempo conversando, até que a noite já estava avançada e o bar começava a se esvaziar. Ela sabia que aquela noite tinha sido especial, que Gustavo tinha tocado seu coração de uma maneira única e especial. Letícia queria saber mais de Gustavo, não da tragédia, mas aquele cara tinha mexido com ela. Ele precisava de alguém para conversar. Letícia e Gustavo trocaram telefones e combinaram de se encontrar novamente. Com o passar dos dias, Letícia e Gustavo se encontraram várias vezes. Ela conheceu mais sobre a vida dele, sua família, seus sonhos. Gustavo também conheceu mais sobre a vida dela, sua carreira na revista e suas paixões. Um dia, Gustavo sugeriu que fizessem uma viagem juntos. Ele queria levar Letícia para conhecer uma cidade litorânea que ele adorava. Letícia ficou animada com a ideia e concordou. Ela estava ansiosa para passar mais tempo com Gustavo, conhecê-lo melhor e se apaixonar ainda mais por ele. E assim foi. Letícia e Gustavo embarcaram em uma viagem inesquecível, cheia de momentos mágicos e especiais. Eles caminharam juntos pela praia, observando o pôr do sol. Jantaram em restaurantes charmosos e experimentaram novos sabores. Conversaram sobre tudo e sobre nada, riram e se divertiram juntos. Mas o momento mais especial daquela viagem aconteceu quando Gustavo pediu Letícia em namoro. Ele se ajoelhou diante dela, segurando uma caixa com alianças de compromisso. Letícia ficou surpresa e emocionada, com lágrimas nos olhos. Ela disse sim, sem hesitar, sabendo que Gustavo era o homem com quem queria passar o resto de sua vida. A partir daquele momento, a vida de Letícia mudou completamente. Ela era mais feliz, mais realizada, mais completa. Gustavo era o amor de sua vida, seu companheiro, seu melhor amigo. Eles construíram uma vida juntos, cheia de amor, paixão, aventuras e desafios. E, para Letícia, não havia nada mais importante do que estar ao lado de Gustavo, para sempre.
Os dias passavam tão rápido que parecia que o tempo estava tentando fugir da felicidade do casal. Letícia continuava apaixonada por Gustavo, cada vez mais, e ele por ela. As viagens se tornaram frequentes, as surpresas e aventuras eram sempre surpreendentes e o amor sempre presente. Mas em um dia de inverno, Letícia acordou assustada. Um pesadelo tão real que a fez acordar chorando. Ela sonhara que Gustavo tinha sofrido um acidente de carro e ela não conseguia fazer nada para ajudá-lo. A sensação de impotência foi tão grande que a fez tremer. Letícia acordou Gustavo e o abraçou com força, desesperada. Gustavo a confortou, mas o pesadelo ficou martelando em sua mente o dia todo. Ele se perguntava como seria a vida sem Letícia. Ela era a sua vida, a sua razão para levantar todos os dias. Ele não podia nem imaginar a dor que sentiria se a perdesse. Os dias passaram e a vida voltou ao normal. Mas Gustavo não conseguia esquecer aquele pesadelo que Letícia teve que a deixou tão desesperada. Ele se sentiu vulnerável, como se o destino pudesse levá-lo de Letícia a qualquer momento. Ele decidiu que queria aproveitar cada segundo ao lado dela, como se fosse o último. Então, ele planejou uma viagem especial para Letícia. Um fim de semana em um chalé na montanha, longe da cidade, longe do estresse e das preocupações do dia a dia. Gustavo queria mostrar para ela o quanto a amava, o quanto a vida ao lado dela era importante. E assim foi. Letícia e Gustavo se hospedaram em um chalé aconchegante, com uma vista maravilhosa da montanha. Eles aproveitaram cada momento juntos, sem pressa, sem preocupações. E, em uma noite fria, estrelada, e muito romântica, Gustavo fez uma surpresa para Letícia. Ele a levou para o restaurante do chalé, onde na varanda tinha uma mesa preparada e também um violonista esperando por eles. Ele começou a tocar uma música romântica enquanto Gustavo se ajoelhava diante de Letícia. Letícia, meu amor, minha vida. Eu não consigo imaginar um futuro sem você. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, cuidando de você, amando você, fazendo você feliz. Você aceita se casar comigo? Letícia ficou emocionada. Ela não conseguia segurar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ela disse sim, com um sorriso radiante no rosto. Sim, Gustavo, eu aceito me casar com você. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. E eles se abraçaram, dançando ao som da música enquanto o violonista tocava. Letícia e Gustavo estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar tudo que a vida tinha para oferecer. Ela se afastou um pouco de Gustavo e olhou para o céu estrelado. Ela se sentia grata por estar ali, ao lado da pessoa que ama, em um lugar tão bonito e tranquilo. Letícia então voltou sua atenção para Gustavo e sentiu uma onda de amor e carinho invadir seu coração. Ela se aproximou dele e lhe deu um beijo suave nos lábios. Gustavo sorriu para ela e acariciou seu rosto com carinho. Os dois se abraçam e ficam ali, um nos braços do outro, desfrutando da paz e da tranquilidade do momento. Letícia sente-se feliz por ter Gustavo em sua vida e por poder compartilhar momentos como aquele com ele. Depois de um tempo, eles se levantaram e caminharam de volta para o quarto. Durante o trajeto, conversaram sobre o futuro e sobre seus sonhos e desejos. Letícia sentiu que finalmente encontrou a pessoa certa, aquela que a completa e a faz feliz. Mesmo conversando, Letícia não tirava da cabeça a surpresa que Gustavo tinha preparado. Ela não parava de pensar em como poderia retribuir. Ela sabia que não conseguiria chegar ao mesmo nível de surpresa. Então, quando chegaram ao quarto, Letícia foi para o banheiro. Lá ela se arrumou para Gustavo. Colocou a melhor lingerie, se maquiou e saiu.
Quando Gustavo a viu, seu coração disparou. Letícia foi andando até Gustavo vagarosamente, olhando fixamente em seus olhos e disse: "Agora, a surpresa é minha." Letícia apoiou um pé na beirada da cama e começou a tirar a meia de renda e amarrou uma das mãos de Gustavo na cabeceira da cama. Lentamente tirou a outra meia e amarrou a outra mão e falou para Gustavo: "Relaxa e aproveita." No dia seguinte, Letícia acordou e ficou observando o anel. Ela sorria e chorava ao mesmo tempo. Suas mãos ainda suavam, seu coração ainda batia rápido e a emoção ainda estava nas alturas. Mas, Letícia sabia que os dois estavam prontos para enfrentar o que o futuro lhes reservava. Só que agora, noivos. O casamento foi planejado com muito cuidado e carinho. Letícia escolheu um vestido branco simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Gustavo vestia um terno escuro e elegante que combinava perfeitamente com o estilo da noiva. A cerimônia foi realizada em uma pequena igreja próxima à cidade onde moravam. A decoração era simples, com flores brancas e verdes, mas muito charmosa. A música escolhida por eles era suave e romântica, deixando a cerimônia ainda mais emocionante. Os convidados eram amigos e familiares mais próximos, todos felizes em testemunhar a união do casal. Letícia sentia-se radiante e emocionada, sabendo que estava se casando com o homem que amava. Gustavo também estava visivelmente emocionado, feliz em poder selar seu amor com uma cerimônia tão especial. Os votos de Gustavo foram perfeitos. Gustavo olhou para Letícia com os olhos marejados e segurou suas mãos com força. Ele respirou fundo e começou a falar. "Letícia, minha linda, desde o dia em que te conheci, minha vida mudou completamente. Eu nunca imaginei que poderia amar alguém tão profundamente como amo você. Você é a luz que ilumina meus dias mais sombrios e a razão pela qual eu acordo todas as manhãs com um sorriso no rosto. Mas, como você sabe, minha vida nem sempre foi fácil. Eu perdi minha mãe de uma forma trágica e dolorosa. E foi quando eu estava passando pelo meu momento mais difícil que eu te encontrei. Você foi minha salvação, minha âncora e minha esperança. Você me mostrou que o amor verdadeiro existe e que ele pode superar qualquer obstáculo. Você esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis e me deu forças para continuar. E agora, diante de todos os nossos amigos e familiares, eu quero te dizer que eu te amo mais do que tudo na vida. Eu prometo amar, cuidar e respeitar você todos os dias da minha vida. Prometo te apoiar em todas as suas decisões e ser seu companheiro em todas as aventuras. Prometo ser o seu lar, o seu porto seguro e o seu amor eterno. Eu te amo, Letícia, e mal posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado." As lágrimas escorriam pelo rosto de Gustavo enquanto ele terminava seus votos. Ele olhou para Letícia, esperando sua resposta. Os votos de Letícia fez todos na igreja chorarem. Letícia segurou as mãos de Gustavo com ternura e começou a falar, seus olhos fixos nos dele. "Gustavo, meu amor, eu sempre me senti sozinha e triste antes de te conhecer. Eu sempre achei que nunca encontraria alguém que me amasse de verdade e me fizesse sentir especial. Mas então você apareceu na minha vida e tudo mudou. Desde o primeiro dia em que te vi, eu soube que você era o homem da minha vida. Você me faz rir quando eu quero chorar, me acalma quando estou nervosa e me dá forças quando eu me sinto fraca. Você é a minha rocha, meu melhor amigo e meu grande amor. Com você, eu aprendi que o amor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Você me mostrou que não importa quantas tempestades enfrentamos, sempre teremos um ao outro para segurar. Você me amou nos momentos bons e nos momentos ruins, me aceitou como sou e me fez sentir amada todos os dias.
Eu prometo amar, respeitar e honrar você em todos os momentos da minha vida. Prometo ser fiel a você, ser sua parceira em todas as aventuras e te apoiar em todos os seus sonhos. Prometo estar ao seu lado nos bons e maus momentos, e te amar ainda mais a cada dia que passa. Eu te amo, Gustavo, e mal posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado. Letícia sorriu através das lágrimas que escorriam pelo seu rosto enquanto Gustavo apertava suas mãos com força. Eles se olharam nos olhos, sentindo a força do amor que os unia. Juntos, eles sabiam que podiam enfrentar qualquer coisa que a vida lhes proporcionasse, qualquer tristeza, qualquer felicidade, qualquer aventura. Após a cerimônia, os noivos e convidados se dirigiram para a recepção que aconteceu em um salão de festas decorado com muitas flores e luzes. A festa foi animada, com muita música e dança. O casal fez a primeira dança juntos, cercados pelos olhares e aplausos dos amigos e familiares. A lua de mel foi um sonho realizado. Letícia e Gustavo escolheram uma ilha paradisíaca no Caribe, onde puderam relaxar e desfrutar de momentos inesquecíveis. Eles caminharam pela praia, nadaram no mar cristalino, desfrutaram de uma culinária deliciosa e romântica e fizeram amor todos os dias. A cada dia, o amor entre Letícia e Gustavo se fortalecia mais, e eles se sentiam felizes e realizados por estarem juntos. A lua de mel foi um momento mágico em suas vidas, e eles voltaram para casa com as energias renovadas e com a certeza de que haviam tomado a decisão certa de se casar. De volta à rotina, eles sabiam que enfrentariam desafios, mas juntos, eles sabiam que podiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seus caminhos. Eles eram agora marido e mulher, e estavam prontos para construir uma vida juntos, repleta de amor e felicidade. E que venham os filhos. Gostou da história? Então deixe o seu like, compartilhe com os amigos e comente o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Juntos, podemos alcançar mais pessoas e compartilhar essa mensagem inspiradora. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.